seguidores da página Recontos da Baixada, tudo bem? Hoje nós estamos indo para a nossa quinta aula e nós vamos falar sobre os pelourinhos de Santos e São Vicente. Sim, Santos e São Vicente tiveram pelourinhos. Mas antes eu quero agradecer ao nosso patrocinador, @RelógiosFinosOficial. Nós acabamos de fazer o sorteio e muito obrigado mesmo por acreditar no meu trabalho e por proporcionar que a gente possa espalhar a história da Baixada Santista, ok? Os pelourinhos nem sempre foram chamados de pelourinho. Antes do século XVIII, que é quando o termo vai surgir, eles eram chamados de picota, mas a sua estrutura de construção não mudava. Era uma construção de pedra, mais ou menos na altura de um homem. A picota, em cima dela, ainda tinha uma gaiola onde se colocava o condenado para vexame público, para humilhação, para vergonha, como vocês queiram usar o termo. O condenado ficava ali antes de receber a sua punição. Aqui no Brasil, nós vamos ter os primeiros pelourinhos de pedra. Nós temos o pelourinho em Salvador, temos pelourinho em outras cidades do Nordeste, em Porto Seguro, mas em Santos e São Vicente nós tivemos e foram construídos de pedra. Mas a nossa história, o que passa em novelas, seriados, filmes, eles são de madeira. E teve. A maioria dos pelourinhos foram feitos de madeira aqui no Brasil. Quem tinha autorização para ter pelourinho? Os donatários de terra, aqueles que recebiam a carta foral, termo que nós já explicamos na aula anterior. Os bispos, mosteiros e as casas de câmara ou cabildo. Cabildo é o mesmo nome utilizado para as administrações municipais, que são essas casas, tá? Em São Vicente, lembra que eu falei que tinha na primeira vila 12 casas e uma casa de pedra, que era a casa de câmara, onde se dava as principais decisões daquele povoado? Em frente a essa casa de câmara, houve a construção de um pelourinho, por ordem de Martim Afonso, né, o fundador da vila de São Vicente. Mas esse pelourinho, nos anos de 1541 ou 42, a gente não tem a data precisa, houve um maremoto, como eu também já disse nas aulas anteriores. Quem não assistiu, volta lá para poder assistir. Foi tudo destruído, ficaram embaixo d'água. E em 1543, segundo Vilma Terezinha no site Novo Milênio, ela cita que essa casa de câmara, esse conselho municipal, tomou a decisão de resgatar alguns elementos dessa primeira vila. O sino da igreja e o pelourinho. Essas pedras retiradas do pelourinho vicentino hoje se encontram no Museu Paulista em São Paulo. Em falar em paulistanos, que muitos seguem aqui a nossa página, e mais me incomoda os moradores da Baixada Santista, em falar assim: Amâncio, você tem usado alguns termos, alguns locais que eu não conheço. Casa do Trem Bélico, Vila de São Vicente, Outeiro de Santa Catarina, Morro do São Bento e do Fontana, as nossas praias. Galera, vamos pensar um pouquinho. Nós, aqui do estado de São Paulo, somos turista no Norte e Nordeste e no Sul. Gastamos muito dinheiro, pagamos muito caro por muitos passeios. E aquelas agências de turismo que nos recebem fazem aqueles passeios históricos e falam assim: olha, aqui essa pedra encostou o português há 500 anos atrás, essa construção desse forte que teve a invasão holandesa. Opa! No quintal da nossa casa, aqui na Baixada Santista, nós temos toda a história tão antiga quanto, e nós não valorizamos, nós não conhecemos. Eu não preciso ir para o Norte e Nordeste para saber sobre o Brasil colônia, sobre o Brasil império, sobre o Brasil república. Tá tudo aqui. Tá nas ruas de São Vicente, tá nas ruas de Cubatão. Nós temos a calçada do Lorena, que é histórica e poucos já conheceram. Nós temos as primeiras construções portuguesas, a primeira vila do Brasil em São Vicente, o primeiro povoado em Cananéia, a cidade de Santos, que se torna referência para a Baixada, e depois ela vai ser emancipada em Cubatão, uma parte, outra parte Bertioga,
Guarujá, na Ilha do Sol, onde recebeu a primeira atracação oficial portuguesa. A nossa região é muito rica em história, ok? E precisamos valorizar ela. Em Santos, voltando à questão do Pelourinho, em Santos nós vamos ter dois. Não que em São Vicente não tenha, porque depois da destruição do primeiro, houve a construção da nova vila e se construiu um outro Pelourinho. Mas em Santos, Brás Cubas vai ordenar a construção do primeiro Pelourinho entre a Casa do Trem Bélico e a Praia do Consulado, o estuário. Vamos lembrar de novo, nós somos uma ilha e não tinha cais, tudo era praia. Nós estamos dentro da ilha de São Vicente. Entre a praia e a Casa do Trem Bélico tinha uma região alagada e no final dessa região alagada se construiu o Pelourinho. Nós não temos a exatidão do local, mas sabemos que ela está entre a Casa do Trem Bélico e a praia, bem próximo ao Outeiro de Santa Catarina. Para quem não conhece, dia 18/2 de 2018, às 9h30 da manhã, domingo, eu estarei fazendo a último grupo para fazer esse estudo histórico no centro de Santos. Quem puder, aparece lá na frente da Casa do Trem Bélico ou do Outeiro de Santa Catarina. Nós vamos estar naquela esquina ali esperando o pessoal chegar para começar a fazer esse estudo que demora mais ou menos 2 horas aí, né, de passeio. É de graça, pessoal, vai lá e vamos conhecer a nossa história. O Pelourinho de Santos, esse primeiro Pelourinho, ele foi destruído para a construção do segundo Pelourinho, que fica próximo ao convento, a Ordem ali do Carmo, a praça onde tem o Panteão, e para ficar mais fácil para aqueles que não conhecem nada de história, nem o convento, nem o Panteão, a praça onde tem o Banco do Brasil em Santos. Ali ficava o segundo Pelourinho, que foi destruído próximo da independência do Brasil, porque Pelourinho sempre foi uma imposição, uma questão de poder feudal, né, em relação aos seus dominados. Por isso que poucos podiam ter e se utilizar dos pelourinhos. Infelizmente, na nossa história fica marcada a utilização dos pelourinhos na época da escravidão. Então, quando a gente pergunta para os jovens o que representa pelourinho para você, eles falam dor, tristeza, óbvio, desde a época das picotas, mas o negro. Então isso fica registrado negativamente na nossa história, esse período da escravidão, mas nós não podemos citá-lo, né? Então nós temos que citar a questão do pelourinho. E esses pelourinhos que tiveram aqui na Baixada, não se tem imagem deles, mas Benedito Calixto vai fazer um quadro, uma obra de arte que está dentro do Museu do Café em Santos, no salão principal, atrás do salão onde se tomavam as principais decisões da Bolsa do Café. Há uma pintura maravilhosa onde ele retrata o Martim Afonso em cima do Pelourinho, lendo a carta foral e fundando a cidade de Santos. Tudo bem? Então hoje nós falamos sobre a questão do termo pelourinho, pelourinho ou picota. Você pode ler em textos mais antigos o termo picota e significa a mesma coisa. Nós falamos sobre a questão de poder, e o pelourinho é um dos elementos, junto com a Casa de Câmara e a Carta Foral, que faz um povoado ter o título de vila. Falamos sobre o Pelourinho de São Vicente, o primeiro dele, que foi inundado através do maremoto e hoje se encontra no Museu Paulista. E falamos da valorização dos paulistanos e os moradores da Baixada Santista conhecerem a nossa história regional, ok? E espero vocês para a próxima e 6ª aula. Muito obrigado!